Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre decoração. Você já visitou o nosso espaço? Ou pelo menos já viu alguma imagem, algum vídeo, alguma foto no Instagram? Você já deve ter percebido que o nosso espaço é um pouco diferente aí da maioria dos espaços que você já conheceu. Ele tem espaços decorados com lounges, almofadas, tapetes, peças. As paredes, inclusive, sempre tem um espelho, um quadro, uma escultura, um abajur assim diferenciado, iluminado, objetos de design, de artistas assinados. Até na arquitetura você vai ver elementos bem inusitados e diferenciados. Nós temos um tijolo aqui que, nossa, para ter achado foi um trabalho tanto. Nós temos portas que vieram de Tiradentes. Inclusive portas aqui que estão no espaço, que na verdade não são portas, são janelas também que vieram de demolição. Enfim, vários pequenos detalhes que fazem o nosso espaço ter essa arquitetura toda diferenciada e um espaço já decorado por si só. Se você não teve aqui, eu tenho certeza que você já percebeu algo diferente aí pelas imagens de vídeo ou pelas nossas fotos aí nas redes sociais. Pois eu quero falar que a decoração nossa está no nosso DNA. Na verdade, o serviço de decoração, pra gente é muito mais do que serviço. A gente oferece um espaço decorado. Isso tem tudo a ver com a nossa identidade. Nós já temos aí mais de 10 anos aí fazendo festas, mas a origem da decoração na nossa família não tem muito a ver só com a existência do Espaço Vila Regia. O meu avô, na década de 50, ele tinha uma floricultura na Olegário Maciel, lá em Belo Horizonte. E ter uma festa decorada por ele naquela época já era sinônimo de sair nas colunas sociais, porque ele fazia sempre esculturas belíssimas de flores, com cipós, enfim, era algo exuberante. Já ganhou várias mostras competitivas e essa linhagem aí da decoração, de paisagismo, foi vindo de geração após geração. Meu pai foi um grande paisagista, fez várias obras aí renomadas na capital, mais conhecido aqui em Brasília é o Pontão do Lago Sul, que é uma obra pública, mas ele assinou aí o jardim de várias residências maravilhosas aqui em Brasília. E aqui não poderia ser diferente. Aqui, além da residência da nossa família, começou com o horto, mas depois foi a nossa residência, a minha mãe, que sim, ela fez formação na área de design de interiores, ela realmente cuidou daqui. Eu digo que ela nunca trabalhou para os outros, ela sempre reinou, enfim, com seus dons aqui neste lugar. E foi de pouquinho em pouquinho, de móvel que ela foi construindo e resultou nesse espaço belíssimo que a gente tem hoje, com vários móveis que são peças de artistas, algumas relíquias da família. Outras nós adquirimos em leilões, antiquários. Gente, não é moleza não, cada peça aqui tem uma história. E nós ficamos felizes de hoje abrir a porta da nossa casa para que outros casais também desfrutem dessa beleza, desse local lindo para fazer suas festas, seus casamentos. Então, decoração tem tudo a ver com o que nós somos, tem a ver com a nossa essência. Por isso que a gente é meio perfeccionista, a gente é bem detalhista, né? Diria que a gente tem até toque, né? E essa arquitetura diferenciada, cada material que nós escolhemos para compor a própria arquitetura do local, os forros dos tetos, a textura da parede, enfim, os lustres fixos do local, tudo são muito detalhes que fazem parte aí da nossa identidade, além do mobiliário exclusivo que eu já falei. E isso tudo está disponível para quem contrata o nosso espaço. Então, na verdade, antes mesmo da gente oferecer o serviço de decoração, a gente oferece tudo isso de presente. E a gente sabe que é um valor inestimável, que se fosse calcular, ultrapassaria e muito o próprio valor da locação do nosso espaço. Mas vamos falar do serviço de decoração propriamente dito? Então vamos lá. Primeiro quero que você entenda o seguinte: nós não obrigamos ninguém a contratar os nossos serviços opcionais de decoração ou de buffet. Ou seja, mesmo sendo opcional, o cliente que decide se quer contratar ou não, mais de 90% dos nossos clientes escolhem o serviço de decoração. Eu acredito porque seja um dos melhores custos-benefícios do Distrito Federal. A gente oferece muito por um preço realmente simbólico, que ajuda simplesmente na manutenção de todo esse acervo. E o que está incluso? Vamos falar um pouquinho de como que é esse serviço de decoração? Então vamos lá, o que está incluso? Primeiro, todo o nosso acervo de peças. Nós temos muitas peças que compõem os arranjos da mesa do bolo, da mesa dos convidados, ilhas de buffet. Essas peças, as próprias plantas, vasos de plantas que nós temos no espaço,
que eu já contei uma vez, são 49 os que estão bem no centro da área ocupada. Então não só os vasos de plantas que a gente tem ali ou no nosso viveiro, e o próprio mobiliário do Espaço Vila Régia, que nós temos uma lista grande, né, que já é disponibilizado no espaço, e uma lista enorme, o dobro, que fica nos nossos galpões. Então quem contrata a nossa decoração, eu brinco que a gente trabalha de galpão aberto. Tudo que tem no nosso acervo pode ser utilizado. E obviamente não tem como a gente fazer isso quando alguém contrata uma decoração de fora. Por quê? Porque isso implica em pegar peças do acervo interno, implica depois ter que guardar no local. Então não tem como a gente fazer isso sem uma equipe ou sem a cobrança de um custo. Então quando você contrata a nossa decoração, a gente trabalha de galpão aberto, com todo o nosso acervo de tapetes, lustres, peças, enfim, à disposição dos nossos clientes. Bom, o que mais que nós colocamos no nosso contrato de decoração? Velas e uma iluminação especial para a mesa do bolo. Porque a mesa do bolo, gente, ela precisa de um destaque, ela precisa de um emolduramento. Então a iluminação que a gente coloca na mesa do bolo é fundamental, até para não ficar escuro e no breu. Então nós temos um lustre mais clássico, branco, são 2, ou a gente pode utilizar aqueles lustres de filamento, de lâmpada vintage, sabe? Ficam lindos também, são as 2 opções que nós temos hoje para escolher, para colocar em cima da mesa do bolo. E velas, as velas são muito importantes, que dão aquele clima aconchegante, a gente coloca nas mesas dos convidados ou até na própria mesa do bolo, no pé da escada. Enfim, a gente usa muitas velas e isso também já está incluso no serviço de decoração. A mão de obra. Afinal, gente, quem que faz isso tudo acontecer? Nossa equipe tem no mínimo 10 pessoas, geralmente. É composta por carregadores, assistente de decoração, assistente de florista, e nós temos ainda eletricista e o próprio decorador. Então toda essa equipe, ela fica à disposição durante todo o dia de montagem, e depois tem a desmontagem após o evento. Então toda essa mão de obra, que é um custo caro e digno, né? Ela já está inclusa também no nosso serviço de decoração. E por fim, obviamente, a elaboração do projeto seu de decoração e as 2 reuniões prévias que antecedem a elaboração desse projeto com o seu decorador. Então, nós trabalhamos com 2 reuniões, às vezes uma terceira, que pode ser online, ou pelo um formulário, que é a reunião de briefing, é onde a gente pauta um pouco para a gente já se preparar para a primeira reunião presencial. Então, são 2 reuniões onde a gente acompanha, a gente detalha tudo com você e mostra como vai ficar essa festa maravilhosa. Bom, a verdade é que, independente do seu estilo, a gente oferece tudo isso à disposição de você. E detalhe, nós temos peças de estilos mais clássicos, temos peças de estilo mais rústico, mais romântico. Então não importa o seu estilo, nós sempre vamos disponibilizar isso para você. Por isso que você não precisa nem fazer uma reunião antes de fechar o seu contrato de decoração. Por quê? Porque nós trabalhamos com a porta aberta. Então todo o nosso acervo vai estar à disposição e a gente consegue fazer eventos de todos os estilos com o nosso acervo. Mas o que não está incluso? Eu gosto de falar isso para ficar bem claro, né? O que não está incluso? Locações externas, quaisquer que sejam. Então, se você quer um gazebo especial ou até um pergolado, tem alguns itens que hoje a gente já está fazendo, mas requer uma mão de obra especializada, uma montagem especial, como a passarela de espelho, passarela de madeira, um gazebo, pergolados, que mais? Cadeiras, né? Nós temos um acervo limitado de cadeiras e mesas. Caso você queira mais, então a gente considera isso como uma locação externa. E outra, tem vários tipos de cadeiras, né? No mercado, as cadeiras Tiffany, Dior, de cristal, de madeira, e aí vai. Então, você pode escolher o que você quiser e nós já disponibilizamos assessoria completa para fazer essa compra. Você não vai ter que sair locando cadeira sozinho, nós mesmos locamos. Mas é importante ficar claro que esse é um valor à parte do valor do Espaço Vila Régia, tá? Aliás, do Espaço Decorazione, que é o nome italiano no nosso serviço de decoração. E também as flores. As flores, elas vão ditar, gente, muito do orçamento do seu casamento, tá? Obviamente que conforme mais número de convidados, mais flores você vai gastar para compor as mesas dos convidados, não é verdade? Então, e também tem a questão de você querer um evento mais pomposo, com maior volume de flores, ou um evento mais simples, mais minimalista, afinal o espaço já é decorado, então poucas flores já é o suficiente. Então, independente aí do seu estilo, as flores você vai pagar simplesmente o que você gastar. Houve-se o tempo em que eu incluía esses custos dentro do meu orçamento, mas eu cheguei à conclusão que na maioria das vezes o meu cliente saía perdendo. Por quê?
Porque eu tinha que trabalhar com uma margem segura para a compra de flores. Então, geralmente, para uma compra segura, a gente gastaria em torno aí de 3 a 4 mil reais de flores, é um padrão. Mas a maioria dos eventos, como a gente tem muito espaço decorado, muitos elementos, e os nossos clientes, a maioria também não faz tanta questão, acha que o espaço já é bonito por si só, então um pouco de flores já é o suficiente, a gente gastava muito menos. E nós ficávamos o quê? Com o lucro daquela diferença. Hoje não. Hoje você só vai pagar de fato a quantidade de flores que você vai usar. Com isso fica com muito, digamos, as rédeas, o controle está muito mais nas suas mãos e fica muito mais fácil da gente definir um orçamento, né? Porque você já tem um valor base e quem sabe aí você pode ter, digamos, manobras para fazer com que esse serviço de flores ainda seja mais em conta possível, seja aproveitando um pouco de um evento anterior, seja trabalhando mais com flores do campo, então você tem mais flexibilidade para mexer nesse seu orçamento. Então, tanto locações externas, como as cadeiras e mesas fora do nosso acervo, quanto as flores. E com isso, fica muito mais fácil e muito mais simples de você entender como a gente cobra. Combinado? Bom, e em relação aos nossos decoradores, nós falamos que são 2 reuniões de decoração, não é verdade? Essas 2 reuniões, elas já são feitas pelo decorador que é direcionado para o seu evento. Quem escolhe o seu decorador? Euzinha. Eu levo em consideração primeiro o seu estilo, a partir daquilo que a gente conversou, primeiro contato que nós tivemos com você, até o seu fechamento do contrato, e também, obviamente, a disponibilidade daquele decorador. Os decoradores, eles começam a fazer contato com você a partir de 6 meses antes do evento. E antes disso, né, o que eu faço? Antes disso, você vai separar referências, vai estar sempre salvando fotos, você já vai responder o nosso briefing, talvez até já ter um contato pelo WhatsApp com esse decorador. Mas as reuniões, ela acontece a partir de 6 meses. Por quê, gente? Porque é muito importante você já ter o escopo todo do seu evento pré-definido para o decorador entrar. Porque senão, quando você vai tratar com ele, daqui a pouco você coloca mais uma coisa, ou mais outro, o decorador fica doidinho. Como é que ele vai fazer um mapeamento? Como é que ele vai conseguir definir, né, se você fica tudo muito em cima? Então ele precisa que você esteja já mais amadurecida no seu evento como um todo, para que realmente essas reuniões sejam super produtivas. E hoje nós trabalhamos com a Flávia Moreira, a Aline Duarte, Igor Duarte, Tayla Bastos e Débora Vilar. 5 decoradores, bom, isso na data atual. Caso tenha alguma atualização, eu vou escrever aqui nos comentários. Mas enfim, são decoradores incríveis, pessoas, né, de talentos inquestionáveis. Eles têm o Instagram deles próprio para você conferir. E o mais bacana é que todos eles têm estilos similares ao nosso. Nós selecionamos eles pela afinidade e harmonia com o estilo, com o nosso salão e aquilo realmente que os nossos clientes mais buscam e querem. Então, nós temos o sim deles e estamos trabalhando já há algum tempo com eles. Então, ficamos muito felizes de apresentá-los a vocês. Vamos falar agora um pouco de como que funciona a nossa decoração, propriamente dita. Então, até aqui são os serviços. Agora, eu vou explicar qual é o protótipo da nossa decoração. Nossa decoração ela é composta praticamente de 3 elementos principais: a cerimônia, a mesa do bolo e a recepção. São os 3 espaços principais. A mesa do bolo é aquela grande estrela, né? A gente trata ela à parte porque ela realmente é onde tiram as maiores fotos, onde os convidados tiram as fotos. Então ela requer toda uma composição própria. A cerimônia, a sua pode ser na igreja ou aqui no nosso espaço. Sendo na igreja, nós vamos ter que avaliar o formato da sua igreja, o tamanho dessa passarela, então é uma decoração personalizada. A nossa decoração aqui no espaço, ela segue um padrão. Obviamente, eu falo que esse padrão é só uma referência e uma inspiração, a gente pode variar a partir daí. Geralmente nós trabalhamos com o tapete principal da passarela marfim e trabalhamos com 5 conjuntos, ou seja, 5 pares de peças, que podem ser jardineiras, onde cabem mais flores, ou cachepôs, ou conjunto de cachepôs. Esses cachepôs, inclusive, eles podem estar junto com tronquinhos, ou enfim, com outros elementos decorativos. E alternado com elementos decorativos, como as lanternas, gaiolinhas, enfim, com peças nesse estilo. Então, mas geralmente a gente trabalha com 5 pares, que dá o volume suficiente. A nossa passarela ela tem 12 metros entre o início, onde a noiva começa, e até o altar. No altar, geralmente a gente coloca o mobiliário principal do altar, pequenos banquinhos que a gente chama eles de genuflexório, não são bem um genuflexório, mas são muito bonitinhos e fofinhos e combinam com o nosso espaço. E ali no altar podem ter elementos decorativos que a gente fala que são opcionais, como arco de flores,
o próprio pergolado só com voal com um arranjo, ou outros arcos de ferro com arranjos. São itens que são opcionais, mas ficam muito bonitos. De qualquer forma, o nosso altar do espaço ele já tem um lustre fixo, outros lustres pendentes e é um fundo verde muito bonito, neutro, que fica uma gracinha. Ah, quer ver uma coisa muito legal que fica no altar? Velinhas penduradas, buquezinhos pendurados, sejam eles puros ou com dentro de peças, enfim, gaiolinhas penduradas. Tem muitas opções e eu sei que seu decorador com você, vocês vão encontrar a que mais se encaixa para você. No altar, geralmente a gente coloca um arranjo dentro da gavetinha, um paninho para cobrir e um tapete, obviamente, para forrar. E a gente também costuma usar um tapete lá na entrada da passarela. Podemos usar sem tapete? Podemos usar o gramado direto. Uma opção que tem sido muito utilizada pelos nossos casais é o conjunto de tapetes persas irregulares, que dão aquele ar mais boho, mais, eu diria, descontraído, fica mais bucólico, então tem sido muito utilizado. A recepção. Na recepção, a gente tem vários elementos. O que é mais importante? São na chegada da recepção, tem aquela mesa de pedra. Aquela mesa de pedra nós usamos como welcome drinks, ou seja, aquele drink de boas-vindas dos seus convidados. Geralmente, uma comidinha na minha boca. Colocamos ou uma peça ou um arranjo. Geralmente os arranjos eles não são com flores, são mais folhagens, né? Ou umas peças grandes, velas, ficam muito bonitos, vidros com velas. Então assim, nós fazemos uma decoração básica naquela mesa de pedra para recepcionar os convidados. Pode colocar flores? Pode colocar flores. Foi o que eu falei, quem deve definir esse orçamento de flores é o seu orçamento e o seu desejo. Bom, chegando no evento, nós temos as mesas de convidados. Temos dois estilos de mesas aqui, as nossas mesas quadradinhas e as mesas grandes. As mesas quadradinhas, elas podem até ser juntadas em mesas maiores, mas o fato é que você colocando suplá naquelas mesas, você tem um pequeno espaço para colocar arranjo. Então não comporta, o máximo que vai comportar é um arranjo pequeno nesse espaço. Arranjos médios já não caberiam. E os mini arranjos é o que mais nós utilizamos nessas mesas quadradas, que é uma composição de peças. Por exemplo, a gente coloca um vidrinho com vela e duas peças de vidro com flores direto na água, sem usar o arranjo floral. E pode ser também um arranjo pequeno, um arranjo floral em peças pequenas. Se você quiser trabalhar com mais volume de flor ou os arranjos mais altos, a gente tem que usar uma peça fina, comprida, com arranjo lá em cima. Aí sim pode colocar um pequeno a médio. Mas geralmente nessas mesas quadradinhas os arranjos são pequenos. E quando a gente fala das mesas redondas, as que comportam 8, 9 pessoas, essas mesas sim já cabem um arranjo pequeno, médio ou até um grande, né? Que a gente geralmente coloca lá no alto, coloca naqueles candelabros. Geralmente os estilos mais clássicos, eles puxam mais para o volume de flores e colocam as peças mais altas. Mas se a sua festa não é nesse estilo, um arranjo pequeno, baixo já é o suficiente, ou um arranjo médio, né? Pode ser com arandela no meio, com uma vela, pode ser diversas formas. E isso tudo o seu decorador vai te mostrar. Então, a mesa da família, são as duas mesas da família, ou uma só, vai depender como você vai fazer. Nós realmente caprichamos mais, é um capítulo à parte. E nessas mesas a gente trabalha mais com peças e arranjos também. Peças intercaladas, porque às vezes são mesas compridas, né, que requer toda uma configuração especial. A gente pode colocar suplás, louça, taças especiais, talheres especiais. A mesa da família realmente é um grande chamariz e vale a pena a gente caprichar, às vezes colocar um lustre especial em cima dessa mesa. Que tal? Merece, não merece? E, sobretudo, se os noivos for sentar na mesa da família. Aí vale a pena decorar as duas cadeiras dos noivos. Nós pensamos em tudo isso. E em relação ao ambiente, as ilhas de buffet, elas requerem um arranjo, que não necessariamente é um arranjo de muitas flores, a gente capricha mais nas folhagens. E então pode ser de 1 a 2, dependendo do número de convidados. E existe a cristaleira dos bem casados. A gente ama colocar fotinhos, vidrinhos, enfim, decorações mais fofinhas, que também pode ser num balanço, que fica muito bonito. Enfim, tem várias formas e várias maneiras. Mas nós pensamos em tudo isso, inclusive na mesa do café, que eu já vim esquecendo aqui, ó. A mesa do café também é uma das mesas que a gente cuida.
A escadaria do salão, a gente sempre pensa ali, ou talvez decorar com folhagens, ou na base umas lanternas, então é outro item que está na nossa listagem. E os 2 lounges principais, nós temos sempre 2 lounges em todas as decorações. No seu evento pode ter mais, vai depender do que você combinar com o decorador. É aquele loungezão grandão que a gente chama, que a gente gosta ali de fazer um ambiente bem gostoso, com mantas e almofadas, combinamos com a paleta do seu evento. E no centro pode colocar fotos, que fica lindo para todo mundo ver, dentro da mesa, com pequenas peças em cima também, arranjos, enfim, dá para fazer muita coisa. O fato é que a gente decora, todos os cantinhos. Às vezes a gente vê outras empresas de decoração que esquecem alguns cantinhos, como um cantinho retrô, onde estão aqueles relógios antigos, aquele telefone antigo. Ali também é importante você lembrar, colocar algumas peças de arranjo com flores naquele local, nas penhanhas que ficam dentro do salão ao lado dos espelhos, nos banheiros, nos toaletes, é verdade, a gente também pensa nisso. E cada cantinho do nosso espaço, nós procuramos deixar uma peça de arranjo, um detalhe, uma decoração personalizada ao estilo de cada casal. Então amamos fazer isso. E por fim, a mesa do bolo. A mesa do bolo, a grande estrela, primeiro a gente tem que se preocupar com a localização dela. Então ela pode ser em vários locais e a depender do local, é preciso de uma locação à parte, de uma estrutura, para poder colocar aquele lustre lindo que você vai escolher, que a gente já disponibiliza no nosso acervo. Pode ser na área externa, ao ar livre, como pode ser na área interna. Na área interna não precisa de nenhuma estrutura, a gente pode pendurar os lustres na própria estrutura aqui do espaço. E a gente pode pensar num fundo especial para essa mesa, que pode ser um fundo de voal ou um fundo de uma cortina de LED. Os itens de iluminação, nós temos vários no acervo do espaço e eles são locados à parte em função da manutenção que a gente tem com essas peças e, obviamente, da mão de obra especializada que requer para instalação. Mas nós podemos usar o voal, podemos usar o próprio fundo realmente do espaço, que fica muito bonito, como o fundo verde da área externa, e aí vai várias opções. Na mesa do bolo, a gente costuma pensar tanto nas peças imponentes, com as mesas de flores, mas também com as mesas de flores, com os arranjos de flores, mas também naquela parte inferior da mesa do bolo, onde realmente a gente coloca peças, elementos, mas se você tem um estilo mais clássico, geralmente mais clean, só o tapete já é o suficiente, e a gente coloca aquela mesa bonita, talvez até uma mesa espelhada, para ficar ainda mais clássico a sua decoração. O detalhe que a gente se importa com a mesa do bolo, a gente pensa tanto nos arranjos quanto nas bandejas onde vão os docinhos. Existem vários modelos de bandejas e a gente escolhe aquelas que mais se adequam ao estilo da sua decoração, seja elas mais para o vidro, para o espelho, ou mais para peças mais rústicas, madeira, enfim, brancas. A gente vai trabalhando com as peças conforme o seu estilo. E temos vários tipos de tapetes para compor esse piso, então tudo isso compõe a mesa do bolo. O resultado sempre é algo muito bonito, muito especial e muito personalizado. Eu vou falar ainda de itens opcionais de decoração. Falei alguns aqui, mas é importante mencionar tudo aquilo que vai compor a sua decoração. Por exemplo, os itens acessórios para os noivos, daminhas e pajens. É o buquê da noiva, que não necessariamente é só o buquê de entrada, tem o buquê de prévia, as coroinhas, lapelas, os buquezinhos. Existe o coração de arça, que fica a coisa mais linda, porta-alianças, enfim, vários elementos que, caso realmente você venha contratar, você vai pagar só as flores, à exceção daquele buquê de flores para uma prévia, enfim, que é fora do dia do evento. Na cerimônia, nós temos vários itens que também podem compor. Eu comentei do nicho de boas-vindas, que é um nicho personalizado, que pode ter o quadro negro com a mensagem de boas-vindas, ou simplesmente uma escadinha, algum item, algum mimosinho. Então, assim, é mais um ambiente decorado. Nós podemos também ter lounges extras com peças na cerimônia. Algum tapete de passarela especial que a gente venha locar, né, fazer alguma locação externa, como a passarela de espelho ou a passarela de madeira. O caminho contínuo, se você quiser um caminho no contínuo de flores, isso vai ter um custo maior e talvez eu tenha que adicionar também pessoas na minha equipe, tá? Arco de flores pergolados, elementos suspensos no altar, como lanternas japonesas, gaiolinhas, lanterna com flores, gaiolinhas ou lanternas com velas, vidrinhos com velas. Eu comentei já um pouco sobre isso com vocês. O próprio genuflexório, se você quiser um modelo tradicional de igreja, a gente vai ter que locar. Caminho de pétalas, caminho de folhas secas, que já teve, ficou lindo. Passadeiras laterais com folhas.
Enfim, flores nobríssimas, existem vários itens aí que podem ser colocados na sua cerimônia. E na sua recepção? Nós podemos montar cantinho de fotos e de recados, então que requer todo um painel, todo um projeto especial com armário, enfim, com elementos decorativos. Inclusive a máquina de escrever, tem uma máquina de escrever linda que a gente pode personalizar algo e colocar na máquina. Lounges extras decorados, balanços ornamentados, mesa extra de família, às vezes os pais são divorciados, então você não quer 2, quer 3, a gente faz também. Ornamentação vai toda a escada com flores, isso é possível fazer também. Arranjos de impactos também na escada. Mesas de madeira, não, Letícia, eu quero todas as mesas de madeiras, ou mesas com brelone, a gente vai locar com fornecedor específico. Enfim, são só alguns componentes. Todos os itens de iluminação decorativa que são opcionais, varal de lâmpadas do pátio, varal de lâmpadas da cerimônia, ficam lindo, ambiente super bucólico, coisa mais fofa. Cortina de LED, fios de LED pendurados, decorativos. Letreiros luminosos como Love, nós temos 2 tamanhos diferentes. Enfim, gente, são vários itens. Nós temos inclusive iluminação de spots com a cor âmbar para iluminar as pilastras, fica lindo. E na mesa do bolo? Na mesa do bolo a gente pode colocar as estruturas especiais, como os pergolados ou estrutura metálica. Nós também podemos locar mesas especiais, como mesas estilo Luís XV ou aquelas espelhadas. Nós podemos colocar também tablado para deixar a mesa do bolo em maior destaque. Enfim, tem alguns itens também que podem ser colocados. Isso é só para você ver o universo de possibilidades que existe na nossa decoração. Mas quero te dizer que foi um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto que eu sou apaixonada, que eu amo, onde a minha família realmente tem uma conexão completa com esse tema. Então, você, se ainda não teve a oportunidade de ter uma conversa conosco sobre isso, eu te desafio a agendar uma reunião especial para a gente tratar sobre esse assunto e especificamente sobre a sua decoração, tá? Então curta os outros vídeos da decoração aqui que estão aqui na plataforma e qualquer dúvida, comenta aqui, me pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço e fiquem com Deus!